Boa tarde, meus alunos das turmas do segundo ano da Administração e da Edificações. Conforme eu comuniquei para vocês via e-mail lá pelo Moodle, esta aula do dia 19 de outubro, terça-feira, ela foi gravada e disponibilizada no bloco Cálculos Químicos, porque da nossa sala do Moodle, porque no horário programado para a aula, de 10 às 11 e depois de 11 às 12 da manhã de hoje, eu estava em um local sem acesso à internet. Muito bem. Hoje a gente está iniciando o terceiro capítulo. Nós vamos abordar nesse terceiro capítulo os cálculos químicos, também conhecidos como cálculos estequiométricos. É uma parte bastante interessante. A gente vai abranger os assuntos que foram estudados no primeiro capítulo: quantidades e medidas, massa molar, mol, número de moléculas. Tudo isso vai ser abordado novamente agora, assim como também aqueles conceitos e aqueles cálculos envolvendo gases, volumes gasosos. Todos esses cálculos serão feitos em reações químicas. Nós vamos trabalhar agora nos cálculos químicos, também chamados de cálculos estequiométricos. Nós vamos trabalhar com reações químicas, ok? Eu vou compartilhar já a minha tela com vocês e já vamos direto, como a gente sempre faz, direto lá para o nosso cronograma. Nós estamos aqui hoje, né, no dia 19/10. Então, hoje a gente vai abordar as leis que regulamentam, que orientam os cálculos estequiométricos. São basicamente 3 leis. As leis ponderais. Ponderal significa envolvendo massa, tá? Essas leis ponderais são 2, basicamente. A de Lavoisier, todo mundo conhece, e a de Proust, que é decorrente da lei de Lavoisier. Assim como também a lei volumétrica de Gay-Lussac. A lei volumétrica de Gay-Lussac, ela trata especificamente de reações no estado gasoso, para substâncias participantes de uma reação química no estado gasoso, né? Tá? Então, são essas 3 leis que a gente vai estudar hoje. No próximo dia 26, na próxima terça-feira, a gente inicia os cálculos estequiométricos propriamente ditos, tá? E na aula do dia 9, porque dia 2 é feriado, dia 2 de novembro é feriado, na aula do dia 9 a gente encerra esse terceiro capítulo, tá? Falando sobre alguns aspectos do cálculo estequiométrico, que são o grau de pureza e o rendimento. Hoje, então, nós estamos aqui. Nós vamos estudar essas 3 leis: Lavoisier, Proust e volumétrica Gay-Lussac. Ok, gente? Lá na sala do Moodle, lá no bloco Cálculos Químicos, tem lá esse arquivo. Isso aqui é uma cópia, eu fiz uma cópia, digitalizei uma cópia. Aqui está capítulo 10, mas para nós é o terceiro capítulo do nosso ano letivo, né? Esse livro é o livro do Sardella, é um livro que eu gosto muito, tá? Ele é bastante resumido, ele é bastante sucinto para tratar dos assuntos de uma maneira bem resumida, tá? Então, esse material já está lá para vocês, para servir de referência sobre esse capítulo,
tá? Vai servir de referência sobre o capítulo Cálculos Químicos. Ele é o texto base. Ele é esse arquivo. Está lá na sala do Moodle, no bloco Cálculos Químicos, está lá com o nome de texto base. Essa é a nossa referência, ok? Além disso, eu também fiz um resumo meu, né, como tem sido comum, né, nas nossas aulas. Eu fiz um resumo, tá? Esse resumo também está lá, já está lá no bloco Cálculos Químicos, com o nome de Cálculos Químicos, parte 1, dessa primeira aula de hoje. Eu vou colocar 3 arquivos desse lá, o parte 1, parte 2 da próxima semana e o parte 3, né, a parte final. Ok? Bom, então, como eu disse, nós vamos agora trabalhar com cálculos envolvendo as substâncias, tá? Envolvendo as substâncias que participam de uma reação química. Vocês estudaram na primeira série, né, no primeiro ano, nós estudamos as reações químicas, que é o nome que se dá aos fenômenos químicos, né? O que são reações químicas? São transformações da matéria em que algumas substâncias vão reagir entre si. Essas substâncias que reagem entre si, elas são chamadas de reagentes. E, a partir dessa reação, entre essas substâncias, tá, no início do processo, essas substâncias vão reagir entre si, as suas ligações químicas vão ser rompidas, as ligações entre os átomos são rompidas, e novas substâncias serão produzidas. Essas novas substâncias, a gente dá o nome a elas de quê? Dá o nome a elas de produtos da reação. Então, o que é uma reação química? Eu tenho substâncias iniciais, são aquelas que reagem entre si, são os reagentes. Tá? Essas são as substâncias iniciais, são os reagentes. E temos aquelas substâncias finais, são aquelas substâncias que são formadas, são aquelas substâncias que são produzidas, que a gente chama de produtos. Muito bem, e o que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos fazer cálculos envolvendo as quantidades dessas substâncias, envolvendo as quantidades dos reagentes e dos produtos. Esse cálculo é possível ser feito. Tá? Qual é a massa de uma substância A necessária para reagir com uma outra massa de uma substância B? É possível fazer esse cálculo com exatidão, com relativa exatidão? Sim. Por isso, nós vamos iniciar com o estudo das leis da química, as chamadas leis ponderais, tá? As chamadas leis ponderais são as leis de Lavoisier e Proust, e as leis volumétricas. Basicamente, uma lei volumétrica que eu vou tratar com vocês aqui, saiu no plural, mas vai ser uma mais importante. Nas leis ponderais, existem 4 leis ponderais. 4. Mas eu só vou tratar aqui de 2 leis ponderais. As de Lavoisier e Proust, que são as mais importantes, né? Então, repetindo, reforçando, é possível fazer cálculos envolvendo as quantidade em massa, em volume, número de mol, número de molécula, tá? Das substâncias que participam de uma reação química. Aí a pergunta que surge é: qual é a importância prática disso? Isso tem algum significado prático? Claro. Na indústria, uma indústria química,
ou uma indústria de medicamentos, uma indústria alimentícia. São indústrias que trabalham com reações químicas. E as quantidades dessas substâncias, que são as matérias-primas, que vão ser usadas naquele processo químico industrial, elas têm que ser calculadas. As substâncias, numa reação química industrial, por exemplo, ou até mesmo num laboratório de pesquisa, essas substâncias elas não podem ser misturadas, elas não podem ser colocadas para reagir de maneira aleatória. Quantidades quaisquer lá. Eu vou colocar 1 quilo dessa substância aqui e 1 quilo da outra. Não. Nós temos condições de, com base nessas leis que a gente vai estudar hoje, nós temos condições de fazer uma estimativa, de fazer um cálculo das quantidades envolvidas em uma reação química. Ok? Vamos ver a primeira lei? Tá? Eu vou passar toda essa aula no rascunho que eu fiz, no resumo que eu fiz aqui à mão, mas eu recomendo a vocês que não deixem de ler o texto base, que é o livro do Sardella, que está lá no bloco lá, Cálculos Químicos, tá? O chamado texto base. Ok? Não deixem de ler o texto base. E também tem um vídeo lá do professor Igor, da Estude. O vídeo é muito bom. O vídeo que está lá é um vídeo longo, que esse vídeo eu pus lá, ele vai abranger as 3 aulas nossas. A aula de hoje, do dia 26, e a aula do dia 9/11. Então, esse vídeo que está lá, com o nome Cálculo Estequiométrico, ele tem 1h30, mais ou menos. É do professor Igor. É um rapaz lá, ele é muito bom de serviço, tá? Está lá e, se possível, assistam o vídeo. Tá? Não precisa assistir ele todo, não. Assiste a primeira parte só, a primeira meia hora, que é a aula de hoje, tá? Ok? Então, vamos em frente. A primeira lei que nós vamos estudar é a lei de Lavoisier. Lei de, esse moço aqui, ó. Lei de Lavoisier. Lavoisier, Antoine Lavoisier, ele foi um cientista francês, né? Tá? Viveu no final do século, desenvolveu o seu trabalho científico no final do século XVIII, né? Na segunda metade do século XVIII, na França, e ele é famoso pela célebre frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse é o enunciado da lei de Lavoisier, que a gente aprende lá no ensino fundamental. Aqui, nós vamos tratar a lei de Lavoisier de uma maneira mais não vou chamar de correta, de uma maneira mais precisa, tá? A chamada lei de Lavoisier. Só uma curiosidade, o Lavoisier, além de cientista, né, renomado na Europa, muito famoso à época, renomado, ele também era cobrador de impostos do rei da França. Ele prestava serviços à monarquia francesa. E ele viveu, né, nessa época aí, quando aconteceu a Revolução Francesa. Todo mundo sabe a história da Revolução Francesa, né? 1780 e não sei o quê, né? A Revolução Francesa começou em 1789, se não estou enganado, tá? E durou aí alguns anos. O que aconteceu na Revolução Francesa? O país, o regime político era monarquia absolutista, né? O rei lá, o Luís XVI, né? A Maria Antonieta, né? A Maria Antonieta, mulher do rei Luís XVI, né? Era o 16 mesmo, acho que era o Luís XVI. Tá? Eles foram presos, os revolucionários franceses, né? Acabaram com a monarquia na França
instituíram a República Francesa, né? Isso aconteceu na Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, qualité, fraternité, né? Mas eles não foram fraternos com a realeza, a corte da realeza, da monarquia francesa, não. Cortaram o pescoço todo mundo na guilhotina, né? É só a gente estudar um pouco da Revolução Francesa que a gente vai conhecer esses fatos, né? E esse nosso amigo aqui, o Lavoisier, conta a história, né? A história da ciência, e ele era prestador de serviços para o rei. Então ele também foi preso e foi também guilhotinado. Ele foi morto, decapitado na guilhotina. Se não me engano, em 1794, uma coisa assim. Tá? Houve toda aquela comoção lá no meio científico europeu, tal. Pediram para ele não ser... houve todo um movimento para ele não ser executado, mas os revolucionários franceses, lá da Revolução Francesa, né, não atenderam os pedidos e executaram o Lavoisier. Muito bem, mas isso é só história, né? A lei de Lavoisier, ela basicamente diz o seguinte: eu representei aqui uma equação química de maneira genérica. Nessa equação aqui, eu tenho as substâncias iniciais, os reagentes, A e B, são aquelas substâncias que vão reagir entre si. Tá? E ao reagirem entre si, elas vão dar origem a novas substâncias, as substâncias C e D. Essas substâncias são os chamados produtos. O que a lei de Lavoisier fala? Fala o seguinte, que numa reação química, tá? A massa, aqui ó, em uma reação química, a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Ou seja, se eu tenho uma massa inicial, massa da substância A, reagindo com a massa da substância B, essa massa total dos reagentes tem que aparecer lá nos produtos. Vão ser novas substâncias, serão novas substâncias. Mas a massa final tem que ser igual à massa inicial. Ou seja, a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes. Então, aquilo que a gente falava, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, nós vamos enunciar a lei de Lavoisier, tal como está aqui, ó, entre aspas. Ó. Em uma reação química, a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Essa lei, ela é conhecida como lei da conservação das massas. Ok? Vamos provar isso? Bom, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui agora. Aqui, ó. Exemplo. Demonstrar a lei de Lavoisier, usando como exemplo a reação de síntese da amônia. Tá? Amônia é um hidreto, né? É o NH3, é esse aqui, né? É o NH3, tá? E nós vamos fazer uma demonstração usando essa reação de síntese da amônia. O que é a reação de síntese da amônia? A reação de síntese da amônia é essa aqui, ó. É o gás nitrogênio, a fórmula química dele é N2, reagindo com o gás hidrogênio, H2, tá? Produzindo a amônia, cuja fórmula é o NH3. Bom, vocês devem estar lembrados, lá do primeiro ano, né, do ano passado, que toda reação química pode ser representada por uma equação química.
Que é isso que eu acabei de escrever aqui, ó. Numa equação química, as substâncias são representadas por suas fórmulas. Então, essa substância chamada gás nitrogênio, a fórmula é N2. A substância gás hidrogênio, a fórmula é H2. Esses dois são os reagentes. E a substância produzida, vocês podem ver que a substância produzida é diferente das substâncias que reagiram. Os átomos, os elementos químicos são os mesmos. N, N, H, H. Mas a molécula produzida, NH3, são 3 ligações covalentes simples, né? NH, NH, NH. Essa molécula é completamente diferente dessa e dessa. Os átomos dos elementos químicos são os mesmos. N, N, H, H. Só que a substância final produzida é diferente das substâncias iniciais que reagiram, os reagentes. Outra coisa que vocês vão lembrar também, lá do primeiro ano, toda equação química, obrigatoriamente, ela tem que ser balanceada. Estão lembrados? Tem que haver um balanceamento da equação. E existem vários métodos de balanceamento. Existe o método direto das tentativas, existe o método dos maiores índices, o oxirredução, tá? Então, existem, pelo menos que eu saiba, 4 métodos de balanceamento diferentes. Vamos usar aquele método direto que a gente chama de macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, aquela sequência MaCHO, né? A sequência MaCHO. Tem algum metal aqui? Não. Tem algum ametal? Vamos lembrar o que é metal na tabela periódica? Lá na tabela periódica, deixa eu... ela aqui, ó. Opa, deixa eu buscar ela aqui. Opa! Ela aí. Lá na tabela periódica, os metais são esses elementos que começam aqui no lítio, hidrogênio não, tá, gente? O hidrogênio está fora. Começa aqui no lítio, do lado esquerdo, passa por todo o centro da tabela, tá? Pega o alumínio e vem descendo aqui, ó. Alumínio, galho, estanho, chumbo, tá? Até chegar nesse elemento sintético aqui, nesse artificial aqui, né? Nesse Livermore aqui, né? Então, dessa posição aqui, pegando alumínio até passando pelo centro da tabela, até o lítio, o hidrogênio não. Assim como lantanídeos e actinídeos aqui embaixo, ó, todos esses elementos são metais. Quem são os ametais? Os ametais são esses aqui, ó. Opa, peraí. Os ametais são esses aqui, ó. São o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo, tá? Telúrio. Essa turma do cantinho aqui, ó. É silício, esse povinho aqui. Então, nós vamos balancear as equações químicas seguindo aquela ordem. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. MaCHO, macho, né? Não tem nenhum metal aqui nessa equação. Nessa equação não tem metal. Mas tem a metal. A ela aqui, ó. A ela aí, ó. O N. Quantos átomos de N tem nessa fórmula? 2. Aí eu coloco um 2 aqui, ó. Não posso colocar um 2 aqui multiplicando o nitrogênio apenas, porque senão a gente estaria mudando a fórmula da molécula da amônia. Não pode. Então, eu multiplico toda a molécula, por esse algarismo 2, por esse número 2. Tá? Aí, o que acontece? 2 nitrogênio, balanceou? Balanceou. Quantos hidrogênios a gente passa a ter aqui agora? 2 vezes 3, aqui, ó. 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, 6. Se eu tenho 6 hidrogênios no lado direito da equação, no segundo membro aqui, ó,
2 vezes 3, 6, eu tenho que ter 6H do lado esquerdo, no primeiro membro da equação. Aí eu multiplico essa fórmula, que já tem 2 átomos, eu multiplico por 3. Então, quais serão, então, os coeficientes da equação balanceada? Vamos relembrar lá do primeiro ano, hein? Esses números em vermelho aqui, ó, são os coeficientes da equação balanceada. Tá? Um não precisa escrever, não, tá? Eu escrevi aí só para constar, mas o coeficiente 1 não precisa escrever. 1, 3, 2. Vamos ler isso aqui? Vamos ler isso aí no quimiquês? Vamos ler isso no quimiquês? Uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2, produzindo 2 moléculas de amônia. Tá? Agora, se eu multiplicar isso aqui por 10, isso aqui obedece à lei de Lavoisier? Obedece. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui, eles aparecem do lado de cá. Nós temos 6 átomos de H, de hidrogênio aqui, no primeiro membro. 6, 2 vezes 3, 6, eles aparecem no segundo membro. Então, o número de átomos é igual do lado esquerdo e do lado direito. As fórmulas das substâncias é que são diferentes. Reagentes do lado esquerdo, produto do lado direito. Então, vamos ler isso aqui no quimiquês de novo. Uma molécula dessa substância, do N2, reage com 3 moléculas do H2, produzindo, essa seta aqui, ó, indica que a reação se processa da esquerda para a direita, produzindo 2 moléculas de amônia. Bom, será que se eu multiplicar esses valores aqui, ó, 1, 3, 2, esses valores são chamados de coeficientes da equação balanceada, tá? E nós vamos ver mais à frente que esses números, nós vamos passar a chamá-los de proporção estequiométrica. Proporção estequiométrica. 1, 3, 2. Se eu multiplicar isso aqui por 10, se eu colocar 10 moléculas aqui, eu vou precisar de 30 moléculas aqui. Claro. E serão produzidas 20 moléculas de amônia. Se eu coloco 1 milhão de moléculas dessa substância, nós vamos necessitar de 3 milhões de moléculas de hidrogênio para produzir 2 milhões de moléculas de amônia. E se a gente multiplicar esses valores, 1, 3, 2, por aquela constante de Avogadro, lembra da constante de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23 elevado a 23? Pois é. Aquela constante, eu não escrevi aqui não, eu esqueci de escrever, mas todo mundo lembra. Aquela constante do Avogadro, né? 6,02 vezes 10 a 23. Essa quantidade ela é chamada de mol. Mol. Então, se eu multiplico esse 1 por 6,02 10 a 23, nós temos 1 mol dessa substância. 1 mol dessa substância. Se eu multiplico o coeficiente 3 por 6,02 10 a 23 aqui, nós vamos ter 3 mols. Aqui o plural, se não quiser colocar, não precisa não. Tá? Pode falar 3 mol ou 3 mols. Tá? E se eu multiplico esse coeficiente 2 aqui do balanceamento da amônia por 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, nós teremos uma quantidade que a gente também pode chamar de 2 mols. Então, esses números vermelhos aqui, os coeficientes, eles fornecem para a gente as quantidades em moléculas, uma molécula reagindo com 3, produzindo 2, 10, 30, 20, 1 milhão, 3 milhões, 2 milhões, mas também fornecem
as quantidades em mol, naquela grandeza que a gente estudou lá no primeiro capítulo, chamada de mol, né? Nós estudamos também nos gases, né? Tá? Mol é a grandeza oficial de quantidade de matéria do sistema internacional. Aí, agora é que nós vamos entrar nos cálculos. Então, a primeira coisa que a gente pode afirmar, nessa equação, quais são as quantidades participantes? São 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de amônia, NH3. Por que é interessante a gente trabalhar com mol? Porque a gente vai trabalhar com quantidades que a gente consegue medir, tá? Nós vamos trabalhar com grama, massa em gramas. Então, vamos lá. Lembram da massa molar? Da massa molar? Como é que eu calculo a massa de 1 mol? Eu vou lá na tabela, aquela tabela periódica nossa lá, né? Vou lá no N, olha lá o N, tá? A massa dele é 14, olha lá, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, a massa do nitrogênio é 14,007. 14,007. Mas nós vamos abreviar. Vamos colocar 14,007, não. Nós vamos colocar 14, abreviando. Então, o nitrogênio é 14. São quantos átomos aqui de nitrogênio? São 2. Então, fica 14 vezes 2 dá quanto? Aqui, ó. Opa! 14 vezes 2 dá 28 gramas. O que significa isso? Vou lá na tabela, consulto a massa do átomo de nitrogênio, tá? Nós vamos usar a unidade grama. Quando se fala em mol, gente, mol, a unidade obrigatoriamente é grama, ok? Grama. Então, eu multiplico esse valor 14 vezes 2 aqui, ó, vezes 2, esse 2 aqui da molécula. Então, 2 vezes 14 dá 28 gramas. O que significa isso? Que esse 1 mol aqui, 1 mol, olha aqui embaixo, ó, corresponde esse 1 mol aqui do balanceamento. Vamos pegar a segunda substância reagente, a segunda, essa, ó, o H2, o hidrogênio, a molécula dele são 2 átomos H, né? Vamos lá na tabela, pimpa. Lá no canto esquerdo, lado superior esquerdo, canto superior. A massa do hidrogênio é 1,008. Está meio apagado ali. Você baixa uma dela boa. 1,008. Então, aqui, ó. A molécula tem quantos átomos? 1. Então, a massa molar do hidrogênio, aqui, ó, é de 2 gramas por mol. Aqui, ó, 2 gramas por mol. Então, o que eu faço? Cada mol, está aqui, é 2, né? 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Cada mol aqui de dentro, cada mol, olha cá embaixo, ó. Opa. Cada mol de hidrogênio são 2 gramas. Aqui, ó, aqui embaixo. Só que no balanceamento, qual é o balanceamento? Obrigatoriamente 3. Então, nós temos que levar em conta essa quantidade do balanceamento, claro. Senão, a lei de Lavoisier não é obedecida.
Então, em relação a essa substância H2, os 3 mols correspondem a 3 vezes 2 gramas, 6 gramas. Vocês não perderam o fio da meada, não. Nós vamos demonstrar a lei de Lavoisier usando as massas molares, tá? Usando o balanceamento. Ok? Beleza? E essa terceira substância aqui, que é a amônia, o produto, coeficiente 2, como é que eu calculo a massa molar dela? A massa molar dela, olha lá, 17, como é que é calculada essa massa molar? O N aqui em cima, ó, 14. O H, 1. Só que são quantos hidrogênios na fórmula? São 3. Então fica 3 vezes 1, 3 com 14, 17. A massa molar da amônia é 17 gramas por mol. 17 gramas por mol. Então, esse 1 mol aqui de amônia corresponde a 17 gramas ali embaixo, ali, ó. Lá embaixo. Corresponde a 17 gramas. 17 gramas. Olha lá. Só que, no balanceamento, o coeficiente para essa substância é 2. Então, fica 2 vezes 17 gramas. Bom, então, o que a gente já pode afirmar? Que 28 gramas de N2 reagem com 6 gramas de H2, produzindo, olha lá, ó, produzindo 34 gramas de amônia. Aí a pergunta é, será que a lei de Lavoisier foi obedecida? O que fala mesmo a lei de Lavoisier? Vamos ler de novo? Opa, é ela aqui. O que fala a lei de Lavoisier? Ela aqui, ó. Ela fala o quê? Que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Será que essa lei foi obedecida aqui? É claro. Senão, não ia ficar difícil. Então fica 28 gramas do reagente N2, mais 6 gramas aqui, ó, 6 gramas do reagente H2, produzindo 2 vezes 17 dá 34. Então, qual é a massa do lado esquerdo da equação? 28 mais 6, 34. Qual é a massa do lado direito da equação, do produto? 2 vezes 17, 34. 34 igual a 34. Ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, gente, ficou claro que ao fazermos cálculos, ao efetuarmos cálculos envolvendo as reações químicas, envolvendo equações químicas, obrigatoriamente a gente tem que balancear essas equações. Tá? Então, essa demonstração esse cálculo aqui agora demonstrou isso claramente para nós. Vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar um segundo exemplo. Então, nós vamos agora demonstrar de novo, nós vamos demonstrar novamente a lei de Lavoisier usando uma outra reação, usando uma reação um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada. Não é nada difícil, tá? Nada difícil. Nós vamos fazer a reação chamada reação de neutralização do hidróxido de alumínio pelo ácido sulfúrico. Vocês devem se lembrar do ano passado, hidróxido é uma base. Um outro nome que se dá para hidróxido é base. Então, aqui nós estamos fazendo a reação entre uma base, um hidróxido, e um ácido. Então, ácido com base dá sal e água. Né? Aqui, especificamente, hidróxido de alumínio
reage com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de alumínio e água. Ácido mais base, dando sal e água. Essa é uma reação típica de neutralização de um ácido por uma base, ok? Lembra que eu falei? Estão lembrados? Toda equação química, se a gente for efetuar cálculos envolvendo quantidades das substâncias envolvidas, reagentes e produtos, obrigatoriamente a gente tem que balancear a equação. Aquele método, eu gosto muito dele, do macho. Eu não gosto do macho, não, mas é o método macho, né? Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Esse método, ele resolve, a maioria das equações, ele resolve o problema do balanceamento. Algumas o método macho não resolve. Tá? Aí a gente tem que usar outros métodos, o método dos maiores índices, o oxirredução, né? Então, vamos ver. Macho, metal, alumínio. Aqui na fórmula, aqui tem um alumínio. Esses dois aqui, finjam que ele não está aqui, né? Tem um átomo aqui de alumínio. Lá na fórmula do sal, tem 2. Então, se tem 2 aqui, ó, se tem 2 aqui, no segundo membro, eu tenho que colocar 2 no primeiro membro. Não posso escrever 2 como índice do alumínio. Do lado direito, aqui embaixo, não. Porque a gente estaria alterando a fórmula do hidróxido. Alterando a fórmula... Opa! Onde é que você vai? Ih, peraí. Alterando a fórmula do hidróxido, tá? Então fica 2 alumínios aqui, 2 alumínios. Então, o negócio não parou de andar até agora. Espera. Isso. Qual que eu... Tem algum outro metal? Não. A metal, enxofre, na fórmula do sal, tem 3 átomos de enxofre, aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Aí eu coloco, aqui não pode pôr 3 aqui na fórmula do ácido, embaixo aqui, senão altera a fórmula do ácido. Eu coloco 3 aqui na frente, multiplicando a molécula toda. Tá? Então, esse 3 enxofre. Aí, hidrogênio. Ah, engraçado, tem que parar. Ué. Que coisa. Peraí. Está dando um piti aqui. Com calma. Muito bem. Aí, hidrogênio. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6 com 6, 12. 6 vezes 2, 12. Oxigênio. 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, com 6, 18. Então, tem 18 oxigênios do lado esquerdo da equação. 4, aqui do lado direito, ó, 4 vezes 3, 12, com mais 6, 18. Está balanceado? Tá. Esses números em vermelho, que a gente chama de coeficientes da equação balanceada, também podem ser chamados de proporção estequiométrica. Qual é a proporção estequiométrica em mols? 2 mols do hidróxido de alumínio reagem com 3 mols do ácido sulfúrico, produzindo 1 mol do sulfato de alumínio e produzindo 6 mols de água. Aí o que a gente faz? Nós vamos lá na tabela, eu achei eles aqui, ó. Aí, lá na tabela, o alumínio é 27 e alguma coisinha. Aí ele aqui, ó.
Mentira, 26,9, aqui o alumínio, ó. 26,9 não sei o quê. 26,9, pelo que a gente já combinou, né? Nós vamos arredondar para cima. 27. Então, alumínio é 27. Não vou voltar na tabela não, tá, gente? O enxofre é 32. O enxofre é 32,0 não sei o quê. O hidrogênio é 1. O oxigênio é 16, tá? Lá na tabela, o oxigênio é 15,999. Aí a gente arredonda para 16. Então ficou fácil. Como é que eu calculo a massa de 1 mol? De 1 mol? Eu vou pegar as massas atômicas, olha lá. 16 com 1, 17. Vezes 3, 51. 51 com 27... 51 aqui ó, H3 com 27 dá 78. Então fica 2 vezes 78 gramas. Não se esqueçam, tá, gente? Toda vez que a gente fala em mol, nós estamos falando também em massa em gramas, tá? Então, 2 mols de hidróxido de alumínio correspondem a 2 vezes 78 gramas. Ácido sulfúrico. Hidrogênio, 1 vezes 2, 2 com mais 32, 34, né? Oxigênio, 16 vezes 4, 64. 64 com 34 dá 98. 1 mol, 98 gramas, 3 vezes 98. Sulfato de alumínio. Depois você faz aí esse cálculo. 1 mol dá 342 gramas. Não esquece desse 3 aqui fora, não, tá? Esse 3 aqui multiplica o 4 aqui e multiplica o enxofre também, tá? Então, é 3 vezes 4, 12 oxigênio, isso aqui. Fica esperto, hein? Esse 3 aqui não multiplica o alumínio. O que multiplica o alumínio é o 2. Então, 1 mol dessa substância corresponde a 342 gramas. 1 mol. Água, todo mundo sabe. Hidrogênio é 1 vezes 2, 2 com 16, olha lá, 16, 18. 1 mol de água são 18 gramas. No balanceamento, a água entra com o coeficiente 6. Então, fica 6 vezes 18. Aí, vamos descer aqui um pouquinho. Olha lá. Olha lá, ó. Olha lá. 2 vezes 78, 156. 3 vezes 98, 294. 342. Peraí. Desculpa aí, gente, desculpa. 342. 6 vezes 18, 108. O que diz a lei de Lavoisier? A massa dos reagentes é, numa reação química, igual à massa dos produtos, desde que a reação seja devidamente, desde que a equação seja devidamente balanceada. Então, se você somar 156 com 294, 450. 342 com 108 gramas, 450. Está aí. Tá? Mas, então, no que a gente já sabe, vamos passar para a segunda lei. Essa é a mais importante, tá? A de Lavoisier também é importante. Mas para nós, nos cálculos estequiométricos, tá? Nos cálculos estequiométricos, a lei de Proust, ela é, assim, ela contribui mais para o raciocínio envolvendo o cálculo de substâncias. É claro, ela é derivada da lei de Lavoisier. Né? Proust não teria chegado a esse resultado se não conhecesse a lei de Lavoisier. Tá? O que diz a lei de Proust? Diz o seguinte, aspas, as substâncias que participam de uma reação química, quais são? Reagentes e produtos, sempre vão participar dessa reação
obedecendo a uma proporção fixa, obedecendo a uma proporção constante, obedecendo a uma proporção definida. Inclusive, a gente já viu isso aí, ali antes, ali, ó. Qual que é a proporção fixa? Aqui, ó. Olha lá, ó. 2, 3, 1, 6. Esse é o resumo da lei de Proust. Essas substâncias aqui, ó, essas substâncias, hidróxido de alumínio, ácido sulfúrico, sulfato de alumínio e água, elas obedecem rigorosamente, numa reação química, obedecem essa proporção 2, 3, 1, 6. Não é possível acontecer uma reação completa, tá? De 1 mol com 3 mol. Aqui. A proporção a ser obedecida, ela é fixa, ela é constante. 2, 3. E o que vai ser produzido? 1, 6. Vocês viram que eu fiz questão de frisar isso aqui, ó, de passar aqui um retângulo aqui, tá, de destacar. Essa é a proporção estequiométrica. Essa é a proporção da lei de Proust. 2, 3, 1, 6. No caso desse exemplo, né, gente? Estou falando desse exemplo aqui, né? Tá? Então, se eu multiplico isso aqui por 10, ó, 20, aqui multiplica também. 30, 10, 60. Se eu divido por 10, 0,2, 0,3, 0,1, 0,6. A proporção ela tem que ser mantida. Ela não pode ser desobedecida. Isso é o que fala a lei de Proust. Tá? Então, ela é chamada de lei das proporções constantes, lei das proporções fixas, lei das proporções definidas. Eu não escrevi definidas aqui não, mas também se usa, tá? Lei das proporções definidas. Aí, a pergunta que surge é, mas o que determina essa proporção definida? É o balanceamento. Tem que fazer o balanceamento, tá? Porque na hora que a gente faz o balanceamento, a gente obedece de cara a lei de Lavoisier e, por consequência, a gente também obedece a lei de Proust. O balanceamento ele serve para obedecer essas duas leis, Lavoisier e Proust. Ok? Então, vejam aqui eu tenho uma reação química, reagentes A e B produzindo, né, as substâncias, os produtos C e D. Então, se eles reagem numa proporção MA, MB, MC, MD, se eu multiplico por 10, vamos supor que essa massa M' aqui é 10 vezes maior do que a MA, a M'B vai ter que ser obrigatoriamente 10 vezes maior do que a MB. M'C, 10 vezes maior do que MC. M'D, 10 vezes maior do que MD. Vamos fazer uma demonstração? Então, repetindo, tá? Repetindo. Essa é a lei mais importante para os cálculos químicos estequiométricos. Vocês vão ter oportunidade de perceber isso. Ah, vamos voltar lá na síntese da amônia? Vamos voltar lá, ué. 1, 3, 2. Olha aqui a proporção estequiométrica, ó. Chamados coeficientes do balanceamento. 1 mol, 3 mols, 2 mols. 28, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 17, 34. Então, 28 com 6, 34. A lei de Lavoisier está aí, obedecida. Está aí, tranquila. E agora? Ó, se, olha a pergunta que eu fiz aqui. Ó. Se a massa de N2 utilizada na reação for 56 gramas, as massas de H2 e NH3 deverão obedecer à proporção do balanceamento, a chamada proporção estequiométrica. Vocês estão percebendo que 56 gramas aqui, ó, 56 gramas é o dobro de 28?
Tá? Se a massa de N2 for 56, não é o dobro de 28, obrigatoriamente a massa de hidrogênio vai ter que ser o dobro, 12, e a massa de NH3 vai ter que ser o dobro, vai ter que ser 68. Vamos ver? Ó, ó, ó. Ficou meio borrado ali na hora que eu fui digitalizar, tremeu um pouco lá o celular, então, mas sem problema, tá dando para enxergar. Qual que é a proporção estequiométrica? 1 mol, 3 mol, 2 mol. 28, 6, 34. Se a gente usar 56 gramas de... Aqui, olha lá que eu falei ali em cima, ali, olha lá em cima, ó. Se a gente usar 56 gramas de N2, esse valor aqui do denominador não é o dobro do numerador? Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que usar 12 gramas de H2 e vamos ter que usar 60... usar não, e vamos produzir 68 gramas de amônia, que é o dobro de 34. Então, qual que seria o exercício mesmo? Ao se utilizar 56 gramas de N2, quais serão as massas necessárias de... Qual vai ser a massa necessária de H2 e a massa produzida de NH3? Para reagir com 56 gramas de N2, que é o dobro desse, ó, eu vou precisar do dobro desse, 12. E vai ser produzida uma massa, 68 gramas, que é o dobro dessa. Olha lá, ó, 1 para 2. Então, se eu dobro aqui, se eu dobro essa primeira aqui, essa também dobra e essa também dobra. Essa é a lei de Proust. Se a gente multiplica por 10, olha lá, as massas também serão multiplicadas por 10. Qual que é a proporção inicial? 28, esqueceram não, né? Não esqueceram não. 28, 6, 34. Se eu, olha lá, 1 para 10, 1 para 10 aqui, ó. A razão 1 para 10. Se eu multiplico essa massa aqui por 10, 280, necessariamente, nós vamos ter que usar uma massa também multiplicada por 10. Então, de 6 passa para 60. E qual vai ser a quantidade produzida? Vai ser 340. 1 para 10, 1 para 10, 1 para 10. Então, se eu multiplico qualquer quantidade por um determinado fator, por exemplo, 10, todas as outras quantidades deverão ser multiplicadas pelo mesmo fator. Isso que a gente está falando aí, ó, vale também para número de mol. Olha lá. Ó. A lei de Proust, olha lá, a lei de Proust também se aplica à proporção em número de mols. Qual que é a proporção estequiométrica? É aquela determinada pelo balanceamento da equação. Aqui em vermelho, ó, 1, 3, 2. Nós vimos lá atrás, na aula de hoje, né? Isso pode ser em molécula, 1 molécula, 3 moléculas, 2 moléculas, 10 moléculas, 30 moléculas, 20 moléculas. Ou pode ser em mol, tá? É só usar a constante de Avogadro. Então, essa proporção estequiométrica, ó, 1:3:2, significa isso, ó. 1 mol dessa substância reage com 3 dessa, produzindo 2 mol dessa aqui, de amônia. Se eu dobro de 1 para 2 aqui, eu tenho que dobrar de 3 para 6, de 2 para 4. Se eu multiplico por 10, de 1 para 10, de 3 para 30, de 2 para 20. Olha lá. Então, a proporção, a lei de Proust, se aplica para qualquer grandeza. Massa, tá, gente? Massa, número de moléculas, número de mol. Vamos fazer cálculos envolvendo essa lei de Proust.
na próxima aula, tá? Na aula do dia 26, aniversário da minha filha, de outubro. E, para fechar nossa aula hoje, uma lei que, aquelas leis anteriores, aquelas duas, lei de Lavoisier e lei de Proust, são leis envolvendo massas, tá? Número de moléculas e número de mol. Agora nós vamos trabalhar com volumes, especialmente volumes de gases, tá? Nós acabamos de estudar lá o capítulo gases, né? Tá? CNTP, estão lembrados lá do CNTP? Então nós vamos voltar a falar nisso aqui agora, tá? Olha lá o enunciado da lei volumétrica de Gay-Lussac. Gay-Lussac é o nome de um cientista francês, tá? A palavra gay aí é um sobrenome, tá? É um sobrenome lá do cientista lá. Tá? O primeiro nome dele eu não lembro, é Gay-Lussac. Inclusive, gente, vocês nunca viram no supermercado, quando você vai comprar lá álcool, vem lá assim, ó, grau GL. Põe lá no Google, lá, o que é grau GL? Grau GL é grau Gay-Lussac. Esse cara também trabalhou com outros ramos da química e da física. Ele não trabalhou só com gases, não. Ele trabalhou lá com porcentagens, com pureza de substâncias. Tá? A contribuição dele para a química, para a física, foi enorme. O que diz a lei volumétrica de Gay-Lussac? Os volumes, esse aqui a gente só vale, isso que a gente vai estudar agora, só para reações em meio gasoso, só entre reações entre gases, tá? Então aqui diz o seguinte, que os volumes das substâncias gasosas envolvidas em uma reação química, desde que medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Essa lei só vale se isso acontecer. Se esses gases forem medidos nas mesmas condições de temperatura e de pressão, tá? Esses gases vão reagir entre si e serão produzidos obedecendo uma proporção de números inteiros. Então, aqui também vai ter uma proporção? Vai. Só que essa proporção aqui, ela é uma proporção entre volumes. Tudo bem? Eu vou mostrar isso para vocês. Demonstrar a lei volumétrica de Gay-Lussac utilizando as condições normais de temperatura e pressão, a chamada CNTP. Vocês estão lembrados lá do CNTP? Temperatura. Qual que era a temperatura CNTP? Era 273 Kelvin. Qual que era a pressão? 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, não é isso? Então, olha lá o exemplo. Demonstrar a lei volumétrica GL usando a CNTP como referência. Mas podia ser outra condição? Podia. Tá? Eu vou pegar a CNTP porque ela é mais fácil de demonstrar. Eu fiz isso para duas reações em meio gasoso. Fiz duas, A e B. Vamos lá na letra A. Essa reação é a reação entre dois gases, é o gás hidrogênio, reagindo com o gás cloro, ambos são gases, produzindo um terceiro gás, que é o cloreto de hidrogênio, o HCl. Cloreto de hidrogênio, também chamado de hidreto de cloro. Mas o mais comum é chamar de cloreto de hidrogênio. Então, vocês estão percebendo que essa reação é uma reação em meio gasoso, as substâncias são gasosas. Então, o que diz a proporção da lei do balanceamento, a proporção estequiométrica? Se você fizer o balanceamento aqui, 2 hidrogênios, 2 aqui,
2 átomos de cloro, 2 aqui. Então, qual é a proporção estequiométrica? 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de gás cloro, produzindo 2 mols de cloreto de hidrogênio. Na CNTP, vocês vão se lembrar agora qual é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, que o volume de um gás, gente, não depende da massa dele, depende do número de moléculas, tá? Vocês estão lembrados que 1 mol é 602 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, não depende da massa, depende do número de moléculas. 1 mol de qualquer gás, na CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros. Ok? Então, esse 1 mol aqui, na CNTP, corresponde a 22,4 litros. Aqui embaixo, ó. Esse 1 mol aqui, na CNTP, 22,4 litros. Esses 2 mol aqui do HCl, do cloreto de hidrogênio, correspondem a 2 vezes 22,4 litros. 2 vezes 22,4 litros dá 44,8. Então, qual é a proporção volumétrica dessas substâncias? Aqui nós temos 3 substâncias, né? 2 reagentes, H2Cl2, e um produto, HCl. Qual é a proporção volumétrica? 22,4, 22,4, 44,8. Agora, vamos simplificar esses valores, gente? Vamos simplificar isso aqui? Será que dá para a gente simplificar isso? Claro que dá. Claro que dá. Qual que é o máximo divisor comum aí? Qual é o maior valor com o qual a gente consegue simplificar isso aqui? É 22,4. Olha lá. Então, se a gente dividir esses 3 valores, 22,4, 22,4, 44,8, se a gente dividir pelo valor 4, tá? Eu vou dividir esse valor por 22,4, esse segundo valor por 22,4, e esse terceiro valor por 22,4. Então, vamos ver lá. O que vai dar? 22,4 dividido por 22,4 dá 1. 22,4 dividido por 22,4 dá 1 litro. 44,8 litros dividido por 22,4 dá 2. Olha que interessante. Olha que interessante. Esses valores da proporção volumétrica de Gay-Lussac, 1, 2, esses valores numéricos, 1 litro, 1 litro, 1 litro, eles coincidem com o balanceamento. Olha lá, ó. 1, 2. O que a gente pode... Olha lá. Lá aqui em cima, 1, 2. Lá embaixo, 1, 2. Então, o que a gente pode afirmar em relação à lei volumétrica de Gay-Lussac? Que, ao se fazer o balanceamento de uma equação, de uma reação química gasosa, os coeficientes do balanceamento, olha lá, a proporção 1, 2, representa também, se a gente quiser, representa não só a proporção em mol, mas representa também, se a gente desejar, lembrem bem, nós estamos falando de reação em meio gasoso, tá? Então, aqueles números vermelhos lá, 1, 2, também representam a proporção em volume, tá? Então, 2 litros, 1 litro de hidrogênio reage com 1 litro de cloro, produzindo 2 litros de HCl. Lembrando também, mais uma vez, desde que esses gases todos estejam nas mesmas condições de temperatura e pressão.
Não precisa ser CNTP, a gente poderia fazer essa demonstração aqui fora da CNTP, qualquer outra condição, a gente conseguiria chegar no mesmo resultado, tá? Se eu multiplico esse valor aqui por 10, ó, 10 litros, aqui embaixo, ó, 10 litros, 20 litros. 1.000 litros, 1.000 litros, 2.000 litros. A gente pode, inclusive, gente, trocar unidade. 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos. Porque a proporção se mantém, a proporção volumétrica é mantida. 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos. Olha lá, vamos descer para ver? Olha lá. Tá? Então, a gente pode pegar a proporção, e usar qualquer unidade que a gente quiser. Aqui, ó, 1, 2, 2, 2, 4, 10, 10, 20, 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões. E não só litro, não precisa ser obrigatoriamente em litro, não pode ser em qualquer unidade de volume, desde que a gente use a mesma unidade para todas as substâncias, né? Então, por isso que, olha aqui o que eu marquei aqui, ó. A proporção volumétrica da lei de Gay-Lussac. Qual é a proporção volumétrica? Estabelecida lá no balanceamento. 1V, 1V, 2V. Esse aqui é para essa reação, né, gente? É para essa reação aqui de cima, aqui, né? Claro, né? É para essa bacana aqui, né? 1V, um volume dessa substância reage com um volume dessa substância, produzindo 2 volumes desse produto. Todo mundo gasta, tá? Estão vendo que? Opa! Estão vendo que é? Todo mundo gasta, né? Todo mundo, olha lá, ó, opa. Todo mundo em meio gasoso. Ok? A proporção é essa, ó, 1V, 2V. Vamos pegar outro exemplo? Olha aqui que legal agora, ó. Nós vamos pegar aquele mesmo exemplo daquela hora lá, ó. Aquele exemplo da amônia. O balanceamento qual é? 1, 3, 2. Essa é a proporção estequiométrica. Ok, gente? Beleza? Essa é a nossa proporção estequiométrica. Pronto, estequiométrica. Então, com aquela demonstração que eu já fiz ali no exemplo anterior, esses números ali, os coeficientes do balanceamento, se a reação for entre gases, né, claro, indica também a proporção volumétrica. 1 litro, 3 litros, 2 litros. 2, 6, 4. 10, 30, 20. Agora, gente, prestem atenção agora. Vocês estão percebendo que, se você somar aqui, ó, 1 litro com 3 litros, vai dar quanto, hein? 4 litros. Então, 4 litros produzem 2 litros. Ó, que engraçado. Pode acontecer isso? De 4 litros dos reagentes, a gente produzir 2 dos produtos? Claro que pode. Quando a reação ocorre entre gases, pode acontecer o que a gente chama de contração volumétrica. Mas aí alguém vai perguntar, mas e a lei de Lavoisier? Ela continua sendo obedecida? Continua. A massa dos reagentes continua igual à massa dos produtos. A lei de Lavoisier e a lei de Proust não estão sendo desobedecidas aqui, não. Elas estão sendo obedecidas, tá? Mas, quando se trata de uma reação em meio gasoso, nem sempre o volume é conservado. Não há necessariamente, não há obrigatoriamente conservação do volume. Conservação da massa? Sim, obrigatoriamente tem conservação da massa. Volume não tem. No exemplo anterior tinha, olha aqui, ó.
1 mais 1 igual a 2, né? 1 mais 1 igual a 2. Então, pode ser que, olha lá, 22,4 mais 22,4 igual a 44,8. Então, pode ser que numa reação química o volume seja conservado. Falando de gases, tá, gente? 1 mais 1 igual a 2. Mas também pode acontecer de é o caso aqui, ó, de 4 volumes, olha lá, 1 mais 3, 4, cai para 2 volumes. Essa diminuição de volume é chamada de contração volumétrica. E pode acontecer também, tem exemplos, eu não pus aqui não, do volume aumentar. É chamado de expansão volumétrica. Tá? Volta a registrar, a frisar. As leis de Lavoisier e Proust continuam sendo obedecidas. Tá? Tudo bem? Então, isso aqui acontece quando, repetindo também pela quarta, quinta vez, quando a reação é entre gases. 3 é diferente de 2. Olha o comentário que eu pus ali. Ó. Neste caso aqui, da amônia, o volume total dos produtos, 2, é menor do que o volume dos reagentes, 4. Ou seja, ocorre a contração, tá? A diminuição do volume. Isso é possível? É sim, é claro que é. É possível acontecer também a expansão do volume? Inclusive, quando ocorre uma explosão, em gás de cozinha, quando o gás de cozinha, quando ele vaza, quando o gás de cozinha ele vaza, né? E ele explode, por que provoca aquela destruição toda? Por que quando um gás explode, por que ocorre os materiais, né? Até pessoas podem se ferir ou até morrer, né? Se machucar e morrer. Porque quando ocorre a explosão, ocorre uma expansão gasosa muito violenta. Tá? Esse é o princípio físico de uma explosão, é uma expansão de gases muito violenta que causa uma onda de choque, né? Então, em reações gasosas, pode haver conservação de volume? Pode. Mas também pode haver contração de volume ou expansão. Pode acontecer os 3 casos. Não esquecendo que a lei de Lavoisier ela é obedecida. Tá? Olha lá. Nas reações em meio gasoso, nem sempre ocorre a conservação do volume. Mas em todas elas ocorre a conservação das massas. E também da proporção. As leis de Lavoisier e Proust são obedecidas. Olha esse exercício que eu pus aqui. Tirei esse exercício lá do livro do Sardella, tá? Esse exercício está lá no Sardella. Olha lá, um volume de 484 centímetros cúbicos de monóxido de carbono, CO, reagiu com 242 centímetros cúbicos de oxigênio, produzindo 484 centímetros cúbicos de CO2, dióxido de carbono. Todas essas substâncias medidas nas mesmas condições de temperatura e pressão. Pergunta, esses dados ali, ó, que o exercício forneceu, obedecem à lei volumétrica de Gay-Lussac? Vamos ver. Né? Como diz a minha neta, Joana, quer ver? A baixinha tem 2 anos, curiosa. Quer ver tudo. Enxerida, ela é curiosa. Quer ver. Então, quer ver? Vamos ver. Olha lá, a equação é CO reagindo com oxigênio, produzindo CO2. Todo mundo gás. No balanceamento fica 2, 1,
2. Vamos ver? 2 carbono, 2 carbono. 2 vezes 4, vezes 2 oxigênio, 4 oxigênio. Opa, era 2 aqui, oxigênio, com mais 2 aqui, ó, 2 vezes 1, 2, com 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, qual é a proporção volumétrica? 2V, 1V, 2V. Estão percebendo que esse exemplo também ocorre contração? Aqui também ocorre contração. 2 mais 1 de 3V cai para 2V. Esse exemplo aqui também contrai. Mas a lei de Lavoisier continua obedecida. Quais são as quantidades? Lá do exercício, 484 centímetros cúbicos, 242, 484. Será que esses valores aqui, fornecidos aí, ó, será que eles obedecem à lei volumétrica de Gay-Lussac? Vamos ver. Vamos fazer aqui aquele mesmo artifício matemático que a gente usou lá na demonstração. Vamos dividir tudo pelo maior valor possível. Eu posso dividir por 2, pode dividir por não sei o quê, mas se eu dividir por 242, tá? Vamos dividir tudo por 242? Então, eu dividi esse valor aqui por 242, esse valor por 242 e o terceiro valor por 242. Dividindo tudo por 242, 484 por 2 dá 2, dá 1, dá 2. Então, a gente pode afirmar que para cada 2 centímetros cúbicos de CO, reagindo com 1 centímetro cúbico de O2, são produzidos 2 centímetros cúbicos de CO2. Olha aí os números, 2, 1, 2. Olha ali em cima, 2V, 1V, 2V. Ou seja, eu não escrevi aqui, não escrevi, é porque o papel tinha acabado, né? Eu não ia gastar. Resposta à pergunta. Os dados obedecem à lei volumétrica GL? Claro, sim, obedecem. A proporção 2, 1, 2V, 2V, 1V, 2V, essa proporção foi obedecida. Ok, gente? Então, essa é a primeira parte do capítulo 3, Cálculos Químicos. No dia 26, a gente vai trabalhar já direto com o cálculo estequiométrico. Então, nós vamos aplicar esses conhecimentos, tá? Esses conhecimentos, principalmente essa lei aqui, essa aqui que é bacana. Importantes são, mas a mais importante é essa. A lei que vai servir de referência para nós é essa lei desse moço aí, a lei de Proust. Tá? Então, com base nessa lei, a do Gay-Lussac também, em menor quantidade, né? Mas a lei que vai ser base do nosso raciocínio vai ser a lei de Proust. Então, nas próximas 2 aulas, nós vamos trabalhar com essa lei aí. Ok, gente? Então, muito bem. Vamos voltar para a nossa imagem. Tá? Eu já estou de novo na tela. Mais uma vez, eu peço desculpas por não poder ter dado essa aula online, mas foi uma circunstância, só agora que eu consegui me conectar na internet, ok? Mas isso não é problema. Dúvidas, qualquer coisa, manda lá no chat, do Moodle, né? Que eu respondo na medida do possível lá, ok? Vou parar a gravação. Um abraço para todo mundo.